O canal Dan Postou Oficial apresenta um filme de Josafá Ferreira Duarte, produzido por Forquilha Cine Cordel em parceria com a Filmarte Filmes, a Gancho Filmes. Participação especial de Erotil de Honório e trilha sonora de Valdonis e Chesco Oliveira. Gravado em Salgado dos Mendes, no Ceará. A Velha Debaixo da Cama. Doutor delegado, eu vim fazer uma denúncia. Roubaram a minha sandália. E agora? Pra que lado eu vou? Meu Deus do céu, uma salvação. Lá vem um carro ali. Ah, seu filho da puta! Onde a gente se encontra? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Meu filho, faça um favor, meu filho, o senhor entende de carro? Sou mecânico, seu pai, do bom. Mecânico profissional. Formado na capital. Você acha que é o quê, meu filho? Rapaz, seu pai, daqui tá muito fácil, foi só uma besteirinha, não é uma coisinha de nada. Olha, o senhor vai fazer o seguinte, só segure bem aqui. Bem aqui? Segure, segure. Aperte bem aí que eu vou pegar aqui a chave. Com força, aperte, aperte com força. Tá bom. Aperte. Eu não disse, cabra, que tu ia me pagar, pensou que eu não ia te conhecer, safado. E ainda é pai de uma praga dessa. Agora que tu vai me pagar, filho da mãe. Agora que tu vai me pagar. Vou tomar teu lugar, bestalhado. Eu tô dizendo. Tem pobre que nasce pra morrer. E pobre que nasce pra viver. Um égua desse caiu, foi do céu. Obrigado, pai de Impaticiço. Escolhe ajuda, seu pai. Meu filho. Olha, meu filho. Pega esse dinheiro bem aqui. Corra a cidade todinha dizendo que o novo padre da cidade chegou. Padre Fela. Padre Fela. Vá! E aí, sacristão? Quanto tempo trabalha aqui? Ah, bom, seu pai. Mais de 20 anos que eu estive aqui a capela. É mesmo? Sim, senhor. Sai fazer missa? Bom, basta. Mais de 600 missas eu fiz nessa comunidade. Onde o padre Simão ia, eu acompanhava ele. Pois faça uma bem aí pra me ver.
É ligeiro. Começa assim, seu padre. De domingo vamos para a igreja assim. Meus irmãos, nós estamos aqui de domingo para celebrar a Santa Missa do Senhor. E aí os fiéis começam a fazer o sinal da cruz e assim por diante. De domingo... Não. Eu quero a escrita. Feita no papel. Pra me dar uma olhada. Sei fazer esse senhor. Pra saber se tu sabe fazer mesmo. Faça, senhor. Faça bem aí enquanto eu tomo café. Pois não, é agora mesmo. Mas menino, celebrar a missa vai ser bem mais fácil do que eu imaginava. Que negócio é esse aí, rapaz? A motocicleta vai pro teu canto? Bora, soldado, traz ele aí. Cana pode me carregar, mas eu garanto que o cana pode me levar, pode me trancar nas grades, que eu não tenho nada que falar. Porque quem me prender é arriscado me soltar. Irmãos, vamos agora receber a hóstia. Aqueles que não têm pecado. Vixe, padre. Se fosse mais de ninguém não. Vixe, pô. Quem não pecou hoje? Por exemplo, pode vir, irmão, receber a hóstia consagrada. Um homem desse não nasceu para ser padre. Credo em cruz. Próximo. Três horas, viu, no confessionário? Sacristão, leve o confessionário lá para a casa paroquial. Pra casa paroquial, padre? É, porque eu trabalho diferente. Padre, não é pecado não eu deitar com o senhor. Minha filha, não é pecado não. Olha, eu sou padre, eu caso, eu batizo. Pecado é roubar, é matar. Não se preocupe não, se aveste não, vamos se amar. Manel, roubaram minha chinela, Manel. E agora? E agora? Cadê? Pronto, que é essa chinela, rapaz? Vou dar parte, né? Carregaram a chinela. Vou já dar parte do delegado. Eu também vou, que eles roubaram também a minha. Seu delegado, nessa noite roubaram meu sapato, eu queria saber o que você vai fazer. Doutor, e lá em casa roubaram meu tênis aí? Putaria é essa, rapaz? O negócio tá sério, né? Tá. Mas eu garanto a vocês que a gente vai tomar a providência, tá bom? Tá bom. Pode ficar despreocupado. O teu foi um Não foi meu sapato. e o teu? Foi um tênis. Mas até que eu não tô gostando da vida de padre. Padre, com licença. Pô, João, Tem uma pessoa que quer falar com o senhor aí. quem é? Padre é a primeira dama. Hoje ele vai entrar. Bem, seu padre. Deus me abençoe. Que ventos lhe trazem por aqui, primeira dama? Vim trazer esse presente pra você, padre. Obrigado, primeira dama. Mas o que a senhora faz aqui na minha humilde capela? É que eu vim me confessar, padre. Se confessar? Mas que pecado ter uma santa como você? Me diga. Ai, padre. Pecado da cobiça, Cobiça é. paixão. E vixe é. Ah, minha filha, pois você precisa se confessar. E muito. Com certeza, seu padre. E eu queria que fosse agora. É, minha filha, vamos começar então o seu confessamento. Mas me diga uma coisa. Onde
é que tá o prefeito? Não se preocupe com isso não, seu padre. O prefeito tá em Brasília. Vixe, pois vamos começar logo esse seu confessório, porque o senhor tem muito pecado. Bom dia, tia. Que alegria toda é essa? Ah, minha filha, eu vou pra missa. Estou apressada, minha filha. Me passa o café, por favor. Tia, mas eu nunca vi você assim tão feliz, de bem com a vida. Muito. Parece que viu passarinho verde. Muito feliz, minha filha. O coração de Jesus no meu coração. Que bom, tia, que eu vejo você feliz. Parece que viu passarinho verde, né? É o coração de Jesus que me dá toda essa alegria, minha filha. Eu sou uma pessoa muito feliz em você, meu amor. Ah, tia, eu estou aqui apressada, já um pouco atrasada, porque eu tenho uma reunião na Câmara Municipal, lá com os vereadores. Hoje a gente vai decidir uns projetos e já estou na hora. Ah, minha filha, eu também estou muito apressada para minha missa. Que bom. A gente se encontra no almoço. Prefeito, eu gostaria que o senhor me explicasse, porque aqui em Córrego das Almas só existe 2.000 habitantes. Temos apenas 2 carros levando as pessoas. E como é que o senhor justifica gastar 10.000 litros de gasolina por mês? Você não está achando que essa prestação de conta aí está muito exagerada, não? Vereadora, o que é que você tem a ver com isso? O que é que você quer? O que é que você se importa com a minha administração? Por que você está tanto se preocupando com a administração? Quantos vereadores existem na cidade? Prefeito, que eu saiba, só tem eu, porque os outros 8 são cabo eleitoral seu. Agora eu não, eu tô do lado do povo, eu fui eleita pelo povo e eu tô aqui, sabe pra quê, prefeito? Pra prestar conta com o povo, porque o povo confiar em mim, votar em mim. Então aqui eu tenho que saber aonde foi parar exatamente esses 10.000 litros de gasolina que você disse que gastou por mês e eu acredito que não foi, que o senhor não gastou. É isso que eu estou aqui, pra saber a verdade. Vereadora, eu comprei voto de todo mundo. A Câmara tem 9 vereadores, 8 vereadores são meu. E nem dei o favor nem a eles, que eu comprei o voto, muito menos a você. Ótimo! Isso prova que você não tem nada de político, que você não entende de política e que você só vai participar desse triste pleito. Sabe por quê, prefeito? Porque na próxima eleição você não vai enganar mais as pessoas aqui do Córrego das Almas não, viu? Você só vai ser eleito esta vez. Ótimo! E passe bem! Tá aqui, vereadora, rode aqui. Eu comprei, foi todo mundo nessa cidade. Comprei e compro. Na próxima pleito, compro de novo. Aqui na cidade quem manda sou eu. Eu é que mando. Tá aqui, rode. Zé, cadê minha chinela? Minha chinela sumiu daqui, não tá aqui não. Eu tô dormindo ali. Não tá aí não? É, parece que tá do outro lado. É do outro lado, não tá não. Do outro lado não tá não, quando Então? foi aqui. Ou então é o jeito que nós... É o jeito que nós vimos delegado, é da parte, estão roubando É a que eu não chinela aguento tudo mais, nessa não. cidade. Delegado, essa cidade aqui tá mandada por quem? Cadê o pessoal daqui que trabalha na delegacia? Porque aqui tá se sumindo tudo. Olha aqui o meu estado, meu e da minha esposa, sem chinela. Tem uma pessoa roubando a chinela de tudo quanto é freguês aqui. Ninguém pode mais cochilar. Primeiro sente aí. Seu delegado, é o seguinte. Ontem foi a da vizinha, roubaram a chinela dela. Hoje foi a minha e a do meu Zé. E aí, o que você vai fazer a respeito disso? Que eu não aguento mais comprar tanta chinela. Meu dia que eu tô pegando, só tô comprando chinela, delegado. Faça alguma coisa, amanhã vai ser de quem? Eu não aguento mais não. Tome as providências. Mas a senhora tem que entender, ó. Vocês estão vendo aí, né? Eu tô sozinho hoje, ó. A minha equipe, meus homens estão tudo na rua investigando isso aí. Isso aí também é um mistério que tá rondando aqui na minha cabeça faz dias. Todo dia tem gente aqui
dando parte desse negócio dessa chinela. Já botei os meus homens todos na rua já. Vocês estão vendo, eu tô sozinho hoje. Seu delegado, quer dizer que seu pessoal já está encampando atrás dessa pessoa que está roubando aqui dentro dessa cidade. Parece até que ela tem a chave de todas as casas desse município. Hoje é a chinela e amanhã pode assaltar um comércio. Por essa razão eu estou aqui denunciando, para ver se o senhor faz alguma coisa. Vamos fazer um B.O., viu? Certo. Vamos fazer um B.O., como é o nome da rua lá? Rua São Francisco. Foram duas sandálias, duas sandálias. Dona Rita, minha mãe mandou pra mim pegar um pacote de açúcar. Meu filho, não tô mais vendendo fiado, não. Esse negócio de fiado tem que me quebrar. Véia ruim, tomara que entre ladrão aqui e rouba tudo que você tem. Vira tua boca pra lá, nojento. Ei, soldado! Dá pra me arranjar o carro aí? Ei, soldado! Tu é doido, macho, eu tô liso. Pô, então, macho, deu bem certinho. Vem aqui pra nós tirar uma prosa. Quero, macho. Hein, macho? Tu me libera meia-noite. Que meia-noite eu saio pra roubar pra nós dois. Eu te garanto que eu rasto minha meia. Basta tu me solta daqui de dentro. Tu acha que isso vai dar certo? Tu é doido, mané. Escuta só, pode ficar tranquilo que toda noite eu garanto nossa diária. Eu não sou otário, não. Tá bom. Tem uma coisa, se me enganar eu vou te buscar até do inferno. Já vê isso aí, mano. Vamos acabar com a viadagem aí, bora? Esse negócio de soldado conversando com o preço dá certo não, hein, cara? Cadê o delegado? O delegado aqui hoje sou eu. Queria fazer a denúncia. Pois sente aí. O que aconteceu? Essa noite entrou um amaldiçoado na minha bodega, levou tudo, até as moedas de 5 centavos. E a senhora sabe quem foi? Se eu soubesse quem era esse amaldiçoado, eu já tinha mandado ele matar. Ainda bem que eu tô preso, não ia dizer que era eu. Qual é o seu endereço? É Rua HP do Santo. Pronto, senhora, tá feito o B.O. Obrigada. Ei, senhora, me arranja um cigarro aí. Olha aqui, seu filho de uma égua, essa noite de roubar foi tudo. E aí, soldado? Será que ela encontra o ladrão? Ei, macho, fica na tua. Certo, tá bom. Tá bom, pois faça, viu? Faça, tá ok. Valeu, obrigado, amigo. Tá, tchau. Bom dia. Tudo. Eu vim falar com você aqui. Oh, rapaz. Esqueci de você, ó. Sim, mas diga. É porque você foi na minha casa, na tempo da política, me prometeu um emprego pra mim e meu filho. Só com a dor de canela seca, andando pra cima e pra baixo, vou em educação, vou na ação social, vou em tudo que é canto. Tô aqui toda sexta-feira pra falar com você, não consigo. A sua secretária diz que você não está. Ligo pra você, você não atende. E aí, o que vai acontecer? Só promessa?
Porque eu quero fazer um curso, não tenho dinheiro para pagar. Meu filho tem que fazer faculdade, não tem dinheiro para pagar. E aí? Meu filho, não se preocupe não que vai dar certo. Você vai para casa, você pode ficar sentada, deitadinha. Vá para casa, descanse. Eu mando chamar você em casa, viu? Pode confiar em mim, viu? Ok. Tá com Deus. Até mais. Vai esperar muito. Ih, mas que sonzão pauleira. Mas não dá certo não, pra partir em dois. Eita, menino, hoje a feira vai ser boa. Relógio, celular. Mas remédio não quero não. Tem um grande mistério na cidade. Estão roubando sapato e sandália de todo mundo, se eu não for o primeiro. Todo crime é descoberto. E esse vai ser descoberto. Ei, moço. Rapaz, essa bolsa daquela moça que tem o carro, ó. Ela deixou O que eu cair. pensei pra ti, Otávio? Ah, entregar isso aí mais pra quê, rapaz? É da moça, Que rapaz. história é essa, rapaz? Isso aí é perdida de quem acha, Não, pai. não. Ei, moço, Ah, ei. deixa isso pra lá, pai. Perdida de quem acha. Não, o dia da moça, vou Que entregar. história é essa? Pai? Tá muito honesto, pai. Soldado. É isso, Ei, pai. moço. Ei, moço. Ei, rapaz. Deixa isso pra lá, pai. Vou pegar minha bicicleta, vou atrás da moça. Não, pai. Deixa isso pra lá, pai. Deixa isso da moça. Isso aí é teu, rapaz. Isso aí, rapaz. Não é meu não, rapaz. O dia não é meu Tu não. achou? É teu, rapaz. É meu, rapaz. Deixa pra lá. Ei, moço. Moço, ei, moço. Espera aí, moço. A carteira caiu, moço. Ah, meu Deus do céu. Tá ouvindo, moço? Pior que corrente que eu caí. Moço, sua carteira. Ei, minha senhora. Se eu correr, a coisa vai cair. Ei, dono. Dono, espera aí. Pode entrar. Pode entrar. Dê licença, moço. Pode entrar, moço. Bom dia. Bom dia. Pois é, moça, é porque essa carteira é sua, cara, na porta da delegacia, né? Você Nossa, saindo. eu ando tão confusa. É sua mesmo, né? É minha. É pela que eu chegando, ela tava lá na porta. Só dar um agrado pro senhor, tá bom? Não tô quero bem, não, tá quero a bem? senhora. Não, senhora. Eu fiz Aceite, isso. moço. Não, Deus me livre, senhora. O dinheiro é seu, eu vim fazer só minha obrigação, viu? Pois vamos tomar um café? Não, não precisa não. Só um cafezinho pra gente bater um papo? Pois é, moço, tem que ficar ligeiro, viu? Porque eu vim na minha bicicletazinha, a coisa ainda caiu, eu gritei e a senhora não ouviu nada, né? Eu ando meio despercebida mesmo. Tanta coisa pra resolver. Quer dizer que você é neto do seu Federico? Sou a única neta dele. Seu delegado, dessa vez levar minha sandália. Que cidade é essa que ninguém pode confiar mais? O que tá acontecendo? Rapaz, mas só me faltava essa incógnita das aulas. O negócio não tá bom não aqui, viu? Rapaz, isso é coisa de alma penada. Ei, macho, deixa de se meter nas coisas que é dos outros, né? Que não é da tua conta. E parece teu corqueiro aí. Rapaz, mas quem poderia estar por trás desses roubos? Delegado, eu não quero saber de nada não. Eu quero saber que aparece minha sandália. Porque abaixo do roubo que fizeram na minha bodega.
porque não se preocupe, que já estão todas ungidas e perdoadas. Viu? Amém. Mas as jovens, venham se confessar. Estarei aqui à inteira disposição. Amém? Eu partilho no nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, o almoço já tá na mesa, seu pai. Eita, eu não vi a hora. O que a gente tem aqui aí, paixão? Vai um de dois, seu pai. Com carne de bode assado. Sacristão, a gente tem que fazer uma campanha para a reforma da capela. Vi, seu pai. Pô, que é muito pobre. Não pode ajudar mais do que já ajuda, não, senhor. Olha, sacristão, pobre é o cão. Nós vamos fazer um arrastão nessa cidade e tu vai mais eu. Sei não, seu pai. Eu acho que é difícil, que a situação aqui no sertão tá ruim. Tá ruim é pra mim, mano. Não se preocupe não. Que vai dar certo. Pegar o. A meia dela foi duas, foi? Foi duas. O negócio é o seguinte, tá aqui pra frente, não vamos mais pedir mais não. Chega aí, se tiver 10 galinhas, 2 é nosso. Se tiver 10 cabritos, 2 é nosso. Tá bem, seu pai? Deus abençoe, minha filha. Como tá? Deus. Opa! Pai, que eu fiz pra você. Certo, na igreja. Na igreja, viu? Boa tarde, minha filha. Boa tarde. Minha filha, o que é que você vai dar pra ajuda da capela? Padre, não tenho mais nada, me roubaram tudo. E essa cabritinha, minha filha? A única coisa que me restou, seu padre, até minha sandália roubaram. Minha filha, você acha que essa cabrita, vale mais que a sua salvação? Mas, padre, é só o que eu tenho. Minha filha, não tenha cerimônia. Toda oferta agrada o santo. Já pensou você chegando no céu e São Francisco não gostar disso? Olha, é melhor eu pegar, viu? Vou pegar. Sacristão, pegue aqui. Leve a bichinha. Padre amaldiçoado. Levou tudo que eu tinha, sem ver nada da viúva. Bora, sacristão. A gente tem um bocado de cá pra visitar ainda. Seu pai, você acha que tá certo, pai? Lá no Rapaz, eu sei o que é que eu tô fazendo. Bora. Pensou que ia me pegar, né, safado? Vai pegar nada, meu amigo. E você? Você vai comigo. Cadê a chave do seu carro? Bora. Soldado, entrega aí pro soldado. Soldado Raso, passa aí. Vá. Ligeiro. Caladinha, caladinha, caladinha. Bora, cabra. Toca pra frente, toca pra frente. Toca pra frente, cara. Toca pra frente. Ligeiro, ligeiro, ligeiro. E tu sem dar um pio aí, sem dar um pio. João Felo, deixa eu falar. Diga, João Patricinha. Felo, eu sou advogada, eu posso defender você, João Felo. A lei tem muitas falhas. Tá pensando que eu sou otário, Mas eu filha? Doutora, e cabra, um dia a gente se encontra no inferno.
Alô? Quem fala? Não, eu tô aqui em casa. Eu tô chegando aí, eu tô aqui com o delegado. Não, eu tô chegando aí. Espera aí que eu tô chegando, tô só tomando um café aqui, eu bateu um assunto com o delegado aqui, eu tô chegando aí. Talvez aí uns 10 ou 15 minutos eu tô aí. Certo, tá bom, tá ok, tá, até mais, tchau. E aí, prefeito, o que, é que a gente faz com o padre? Delegado, foi o que ele fez? Prefeito, eu recebi várias denúncias dele de abuso sexual. Delegado, pra falar a verdade, eu nunca fui com a cara daquele padre. Eu acho que tem alguma coisa estranha com ele. Eu quero que você investigue ele. O prefeito, eu vou mandar chamar um homem. Tá ok, tá bom. Faça o seu trabalho, viu? Obrigado. Até mais. Bom dia, senhor prefeito. Oh, bom dia, sacristão. Vou tomar um cafezinho mais eu? Sente ali. Sente ali, por favor. Faça a gentileza pra mim. Obrigado. E aí, sacristão, o que, é que você deseja? Senhor prefeito, eu vim falar que o senhor é sobre o padre. Olha, é o seguinte, eu queria que o senhor mandasse uma carta convocando o bispo para ele vir até a cidade de Corvo das Almas. Porque está acontecendo algumas coisas muito estranhas, eu acho que isso não está certo não. O homem disse que não quer ver a senhora mais na igreja aqui atrás de confessar não, que já está cheio com a senhora. Prometeu até jogar sal nas costas. Sacristão, será que o padre pode me confessar hoje? Será que o padre pode me atender hoje? E esse padre não vai me atender mais não, é? Não posso fazer nada, meu senhor. É ordem dele. Eita que eu não vi a hora desse dia terminar. Ave Maria. Tanta gente pra se confessar. Gente pra visitar. Ave Maria. Eita que pá de sorte. Ui! Oxê, que visagem é essa? Que diacho de desmantelo é esse? Sou eu, Sulamita. Seu padre. Quem é você, alma penada? Por que me persegue tanto? Os meus lábios são mais doces do que o mel do jati. Os meus seios são gêmeos de uma mesma gazela. Eu sou doce como a lua, brilhante como o sol. Os meus quadris são colares desenhados e esculpidos pelos maiores artistas. Vem pra mim. Se tu és tão faceiro, por que diabo mesmo é que tu tá moça velha? Porque não encontrei um varão que desse conta da minha beleza. Dá-me essa noite de prazer e depois eu acabarei com a minha própria vida. Ah, meu Deus, se esse é o preço que eu tenho que pagar pra me livrar dessa maldição, que assim seja. Olha, comigo é só no escuro. Tire a roupa e apague a luz. Olha aqui, filho de uma égua, você quer me enganar. Então nada feito, pode se arrancar. Já tô aqui, não vou mais recuar. Apaga a luz pra ver no que vai dar. Pois se não tem outro jeito. Bora. Toma! Porra! Queria! Tome! Oxê! Assanhada! Tu não queria! Arriega!
A velha debaixo da cama? Isso mesmo, Taliba. A véia debaixo da cama. A questão isso só pode ser o fim do mundo. O quê? Aquela véia que ia me pegar no caminho do roçado, ó. Eu que dou valor couro velho. Ô, cafezinho. Ô, meu irmão, muito obrigado. Tia de Deus, o que foi que aconteceu com a senhora? Um cavalo que me atropelou ontem à noite, na praça. Ai, 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 ai. Tia, a senhora não está bem, tia. O que foi mesmo que aconteceu com a senhora? Eu falo todo dia pra você que essas suas andanças de noite é muito perigoso. E tá aí, quase mataram a senhora. E aí, delegado, como é que tá a barra aí, pai? Pai, não tá muito bom não. O que é? É roubo por cima de roubo na cidade. Beleza. Tô aqui, tá até tomando uma pra ver se esfria a cabeça que tá bom não, viu? É que vai sair raiz do esfriar mesmo. Delegado, qualquer coisa você pode me chamar, tô aqui no balcão, tá? Tá, obrigado. Bom dia, delegado. Delegado anda atrás do senhor, rapaz. Ô, rapaz, eu tô muito triste, rapaz. Você já tá sabendo das coisas que tá acontecendo nessa cidade. Olha aí como é que eu tô, rapaz. Respeita, mas tira esse pé daqui. Delegado, o que é isso? Faça alguma coisa, né, delegado? Olha aí, só deixaram esse aqui, rapaz. Eu já fui da polícia, eu entendo das coisas. Olha aí como eu fui da polícia. O que você pode fazer pra me ajudar, rapaz? Isso não pode acontecer não, homem. Zé da Roça, a negada falava. Eu não acreditava muito não, viu? Mas é verdade, aqui quer um pé, viu? Acredito que tu não precisa de canoa pra atravessar o rio, não. Mas não te preocupa não, macho. Eu vou investigar teu caso aqui, tá bem fácil de descobrir, viu? Essa cidade tá sem moral, seu delegado. Tome as providências. Seu delegado, eu vou confiar em Vossa Excelência. Eu vou esperar que você encontre este meu sapato. Não é a primeira vez não, é a segunda vez. Delegado. Diga aí, pai. Posso tomar com você aqui, delegado? Pode, senta aí. É. Só tem uma coisa. Nem fala nem chinela nem sapato não. Pelo amor de Deus, meu problema é isso aí. Com licença, pai. Seu pai. Meu bem, eu tenho uma surpresa pra você. Diga, minha linda, que surpresa seria essa? Você sabe quem chegou lá em casa pra assistir a sua missa amanhã? O bispo. O bispo? O sono tá bom, seu bispo? Quem é você? Seu bispo, eu sou João Fela. João Fela? Quem é João Fela? Seu bispo, o senhor sabe que eu não sou padre, mas eu tenho aqui uma proposta pro senhor. Que proposta é essa? Eu tenho aqui 10 mil pro senhor, só pro senhor dizer amanhã na missa que eu sou padre. E logo depois eu vou embora. Só lhe peço isso. Eu sei que você não é padre nem no inferno, mas pelo que eu estou vendo, você acabou de ser ordenado. Atenção, cada qual na porta, certo? Se o homem estribuchar, agarra o homem. Fica lá na outra porta lá. Entendeu, né? Se estribuchar, agarra o homem. Fica de olho aí. Meus irmãos,
Estamos aqui para celebrar a vida ou a morte. É isso, bispo. Esse homem aí é padre ou não é? Esse aí, meu povo, é padre até no inferno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. José Wilson da JW Móveis, bom dia. Seu Zé Wilson, aí você tem guarda-roupa? Temos guarda-roupa, temos armário, temos estante, cama box, aqui tudo para o seu lar. Você vende fiado? Vendo fiado, aqui eu vendo do jeito que a senhora quiser, aqui quem manda é o cliente, comadre. De quantas vezes? Aqui eu divido para a senhora pagar em 13 vezes. A senhora começa a pagar a primeira daqui a 30 dias. Aqui só não compra quem não quer. Me diga uma coisa, tem como você mandar deixar aqui na minha casa? Dá, vou deixar agora. Aqui quem manda é o cliente. Vou deixar agora. Eu mando o rapaz passar aí. É bom que ele já leva todo tipo de móvel para a senhora dar uma olhadinha. Porque se a senhora resolver, a senhora já fica com armário, tem cômoda, tem cama box. Vou passar aí eu já levo tudo que eu tenho. Se você quiser mais alguma coisa, viu? Nós estamos às ordens. Pronto, qualquer coisa a senhora já tem um telefone. Tá bom, pois muito obrigado, boa sorte para a senhora. Vou mandar o rapaz passar aí agora, viu? Até mais. Surpresa! Não fui eu! Oh, primeira dama! Tenho uma grande notícia para lhe dar. Diga, qual seria? Sabe o que é? Eu tô grávida. Ô, prefeito Raimacho, meus parabéns! Parabéns? Parabéns pra quem? Pro prefeito. Oxe, e não é não? O prefeito? Nada. O filho é seu. E meu? Seu. Oxente, meu! Com licença, seu pai. Ô, meu filho, eu adormeci aqui. Seu pai tem um soldado de fora e dizer que o delegado quer falar com o senhor da delegacia. Obrigado, prefeito. Muito obrigado mesmo. Você nem sabe quanto esse telefone aqui está sendo útil aqui na delegacia, viu? Muito obrigado mesmo. Tá. Um abraço. Delegacia. É sim. Delegado, eu tenho uma denúncia para fazer. Eu já estava desconfiando desse vagabundo. Delegado, aquele não é padre não, pode prender. Tô indo lá pegar ele agora mesmo. Tá. Bispo,
Pra onde o padre já tá apressado assim? Bicho, o delegado chegou atrasado. Ei, menino, tu viu o padre? Ele acabou de sair. Pra onde? Pra ali. Sim, pode falar. Delegado, eu queria fazer a denúncia anônima. Tô ouvindo. Delegado, eu sei onde estão as sandálias. Eita pau! Ela veio aqui debaixo da cama. Será que ela tá morta? Delegado, delegado, delegado! Foi, soldado, foi. Olha debaixo da cama. Não, pelo amor de Deus, não me mate. Não me mate, pelo amor de Deus. Não me mate, pelo amor de Deus. Tenha calma, senhora. Tenha calma, é a polícia. Não me Calma, mate. calma, calma. É a polícia. Nós somos a polícia, calma. Não me mate, pelo amor de Deus. A senhora tá segura, aqui é a polícia. A senhora tá segura, calma. Isso, delegado. Descobriu o mistério do sapato. Quê? Você? Me diga uma coisa. Como é que a senhora rouba sapato, sandália, chinelo? O que é que significa isso? Eu vou lhe contar a minha história, seu delegado. Eu era de uma família muito pobre. Meus pais eram muito pobres. Casa de taipa, piso de barro batido, e a gente não tinha sandália, nem sapato, nem chinelo. E quando saía na rua, o povo gritava: lá vai os perrapados! Olha os perrapados! Lá vem os perrapados! Isso comigo e com toda a minha família. O tempo inteiro. E agora? Eu roubo o sapato de todo mundo, eu quero que todo mundo pise no chão molhado, seja perrapado como eu. Delegado, eu queria fazer a denúncia anônima. É sobre o soldado Raso. Soldado Raso. Hoje a feira foi boa, macho. O que é que tu fez, macho? Meu irmão, ontem saiu o 13º dos velhos. E aí, maluco, o que é que tu fez? Aí, meu irmão, só fiz chegar, dei uma cotovelada aqui nele, joguei a mão aqui pra trás no zóio dele, do jeito que eu bati aqui no zóio dele, ele caiu no chão, eu peguei o dinheiro e saí voado. Bora, vagabundo, dá logo a minha parte. Que parte tu tem, macho? Vamos repartir o dinheiro aí, bem direitinho, já já. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra tu, um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra tu, um pra eu e outro pra tu. Uma pra eu, Quer me pegar, roubar, uma ladrão? pra tu. Ladrão é tu. Me respeita, rapaz, sou da polícia. Que polícia o quê, filho da mãe? Tu é muito mais ladrão do que eu. Olha, vagabundo, quem vai contar o dinheiro agora é eu, vagabundo. Tá bom? Você que manda. Logo tu, macho, o homem da minha confiança. Olha essa merda aí, pô. Essa também não, merda.
Tu fez pra eu ficar preso nessa merda, seu filho da mãe! A culpa é tua! Pai, eu quero sorvete. Compra ele na esquina, meu filho. Pai, eu quero ir da casa do picolé. Vai comprar, traga um pra mim. Da casa do picolé é bom demais, tá bom? Pai, olha o que eu achei lá na porta. Natal de prêmios e preços baixos da Sorriso de Maria. Sorriso de Maria, 7 anos. Boa, viu? Vai lá, meu filho, comprar o sorvete, vá. Parabéns, delegado. Muito bem pelo seu trabalho. Ah, obrigado, prefeito. Obrigado. Mas eu já estava pensando na sua transferência, viu, delegado? A cidade cheia de problema e você não resolvia os problemas? Mas você sabe que a polícia não trabalha sozinha, né? A gente trabalha com as denúncias anônimas. Se não fosse essas denúncias anônimas, o povo ajudou muito, viu? Ligando pra polícia. O que me chamou mais atenção foi um soldado seu, rapaz. Um soldado seu roubando junto com o Fernando Gaita, um vagabundo. Pra você ver, né, prefeito? Soldado raso, homem da minha confiança. E aquela velha maluca, roubando a sandália de todo mundo. Pois é. A Sulamita, teve aquela crise, né? Faltou só o padre ir pra cadeia, né, delegado? É, mas a polícia tá no rastro dele, viu? Ele não vai passar muito tempo solto, não. A polícia de toda a região já tá toda informada aqui que... É, assim... Ainda bem, delegado, que a cidade tá em paz. Porque amanhã tá chegando um representante do Ministério da Cultura para aprovar o projeto do museu. Pois é, rapaz. Pois tá bom, prefeito. Um abraço, estamos aqui à disposição, viu? Aqui, pai. Qual é o meu? Esse aqui. Ah, obrigado. Pai, o sorvete bom da casa do picolé. Ó, diretor, amanhã eu tô indo pra Brasília e eu quero que você receba o mamãe muito bem aí. Ele tá chegando aí, ele vai aprovar o nosso projeto aí do museu, certo? Não se preocupe não. Eu vou dizer que você já tinha as viagens marcadas para Brasília e eu vou receber ele muito bem, vai recepcionar. Pode deixar para ficar tranquilo que ele vai ser muito bem recepcionado. Pois faça isso, trate ele bem, tá ok? Pois tá bom, tá, até mais. Pode entrar, a porta tá aberta. Pode entrar, a porta tá aberta. Bom dia, seu prefeito. Ah, sacristão, já tinha me esquecido de você, ó. É verdade que você vendeu a sua bicicleta? É, seu prefeito. Eu já tava cansado mesmo de andar de bicicleta. Eu também sou filho de Deus, comprei uma motinha. E é por isso que eu tô aqui. Que o senhor tinha prometido comprar um pneu pra minha moto. Você comprou meu pneu? Mas é claro, sacristão. Como você me ajudou a salvar a minha cidade, eu comprei o melhor pneu pra você. Espera que eu vou pegar. Ó, sacristão, só porque você é meu amigo, eu comprei o melhor pneu do nosso Nordeste. Brasil Cap, ó. Você vai rodar tanto que vai ficar de cabelo branco. Ô, prefeito. Aí é o meio, prefeito. Muito obrigado, prefeito. Você merece. Olha, na próxima eleição, eu tô com você. Você merece. Rode, mas rode só o pneu, viu? Rapaz, muito obrigado, prefeito, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, prefeito. Você é meu amigo. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, valeu. Vai pra casa, viu? Cuidado, viu? Cuidado pra não bater. Talvez você esteja se perguntando por que o Padre Fela saiu impune, né, de toda essa confusão. Mas não é bem assim. Antes de finalizarmos a história, vamos contar o que aconteceu com o Padre Fela depois dos eventos. 2 semanas depois,
João Fela foi capturado e conduzido ao xadrez de Córrego das Almas, provando assim que o crime não compensa. Além disso, ele não foi sozinho não. Seu comparsa também teve que encarar o xadrez. E assim termina essa grande história, A Velha Debaixo da Cama, de Josafá Ferreira Duarte. Palavras não vão contar, daqui eu tiro a beleza que alimenta o meu cantar. 7 sorrisos se acendem, invadem o meu coração. É a vida me encantando a cada nova estação. Algodão, coração, gaivota leve a voar. Bailam nuvens, canta o vento, meu cavalo no ar. Algodão, coração, vai entender quem sentir. Sobe, voa, passarinho. Olá pessoal, agradecer por você ter assistido esse vídeo aí até o final. Esse filmaço, de Josafá Ferreira Duarte, A Velha Debaixo da Cama. Só pra gente comentar algumas coisinhas aqui no final referente ao filme mesmo. Teve algumas pessoas... Esse filme já foi postado aqui no canal, foi muito sucesso, ele bateu mais de 1 milhão de visualizações. E teve muitos comentários referentes ao filme, a maioria positivo, uns 99,9% positivo, mas tiveram algumas críticas que foram bem interessantes mesmo. Por exemplo, qual foi o fim do padre verdadeiro, aquele padre lá do início, em que o padre Fela, fez alguma coisa lá com ele. Qual foi o destino? Ele morreu, Ele, sei lá, o padre Fela colocou em algum canto. O filme não deixou muito claro o que aconteceu com ele, Foi só uma porrada na cabeça. O cara poderia ter sobrevivido ou não, Mas aí ficou isso em branco. E quando eu fiz a postagem desse filme aqui pela primeira vez, as pessoas comentaram bastante referente a isso. A gente queria saber o destino do verdadeiro padre. Outra coisa também que ocorreu nos comentários foi críticas referentes ao destino, do malandro, do Fela. Alguns dizem, olha, porque o Fela saiu impune, não pagou pelos crimes que ele cometeu durante todo o filme. Na verdade, se você assistiu até o final mesmo, até ver as letrinhas subindo, você vai ver que sim, Padre Fela ele pagou pelos crimes, ele foi preso, foi condenado e foi levado ao xadrez, como diz a história. Não só ele, como o parceiro dele também, o policial corrupto, também foi preso. Então, também essa crítica, diferente da outra do destino do padre, ela não condiz muito, porque o filme explica, mesmo que bem pouquinho, Poderia ter trabalhado mais essa parte ali do padre Fela, mostrado ele sendo preso, aquele negócio todo o drama, e levando ele para cadeia, e ele, levando o que merecia. Mas não, simplesmente o finalzinho só mostra uma pequena ceninha lá do que ocorreu com ele. Então, poderia ter desenvolvido melhor, mas ele conta sim o que aconteceu com ele. Deixa eu ver outras coisas também. Teve críticas referente a... tô fazendo isso, as questões religiosas, um padre, por quê? Não, é um drama, é uma ficção, e nas ficções tem que ter os elementos reais, Vai ter padre, vai ter pastor, vai ter bares, e vai ter tudo que a vida real pode oferecer. Então é um filme. E eles vão escolher alguns elementos para que possam protagonizar ali o filme que eles quiserem fazer. No caso aqui, o vilão, foi protagonista ali como sendo um padre de uma igreja católica, mas poderia ter sido um pastor, poderia ter sido de qualquer outra religião, mas o foco não era isso. O foco não era ferir pessoas da religião católica nem de outra religião. O foco era mostrar ali que eles sequestrou, matou, ou seja, fez alguma coisa com o padre lá, e aproveitou essa oportunidade para se passar por ele e ganhar em cima disso, obter vantagem em cima disso naquela cidadezinha do interior. Josafá tem muitos filmes bons. Eu postei outro aí no canal, que foi o filme Por Debaixo dos Panos, que é uma comédia política muito boa, você deveria assistir. Vou deixar aqui o link na descrição para você poder acessar, e também nas telas finais você pode acessar aqui, pelo card, que está aparecendo aqui exatamente agora. Se você clicar nele, você vai começar a assistir o filme Por Debaixo dos Panos, que é muito bom mesmo. Vamos lá conhecer um pouquinho desse ator, lembrando também, como foi dito no início, a trilha sonora que eu achei muito linda do filme, achei bonita mesmo essa trilha sonora.
né? A trilha sonora de Valdonis, na verdade, e Chesco Oliveira, eles cederam essa música, né, para que ela rodasse ali nesse filme. Teve a participação também da Erotilde, que vocês viram a atuação perfeita dela aí, que é a velha, né, a velha debaixo da cama. E ficou a atuação perfeita dela, foi muito boa mesmo. Alguns reclamaram também dessa questão, né, do sumiço das sandálias, que não tinha muito nada a ver com... Pra que isso? Que poderia ter sido um elemento, vamos dizer assim, mais... Outra historinha paralela, mais misteriosa, né? Mais sandália, alguns reclamaram disso. Mas, mesmo assim, acharam massa o filme. Eu também achei, tranquilo. Poderia realmente ter sido um outro elemento, sem ser sumiço de sandálias, alguma coisa mais misteriosa? Poderia. Mas isso não comprometeu o filme, não. O filme foi bom, eu gostei. É minha opinião, né? A sua pode ser diferente, tranquilo. Mas vamos lá conhecer um pouquinho da vida desse cineasta... Josafá Ferreira Duarte, né? Tem um artigo aqui sobre algumas coisinhas dele. Então, Josafá Ferreira Duarte, ele é morador do distrito de Salgado dos Mendes, exatamente onde ele produziu ali o filme A Velha Debaixo da Cama, né? Fica lá no Ceará, nordeste do Brasil. É o lugar onde vivem cerca de 500 pessoas. Isso no tempo em que esse artigo saiu, viu? Isso é um artigo de 2017. Pode ter aumentado ou diminuído, né? Não sei também se Josafá ainda vive nesse lugar, mas é o lugar de moradia dele, né? Ele é dessa região. Como eu disse aqui, onde vivem cerca de 500 pessoas. Fica localizado no município de Forquilha. Forquilha é conhecida como a Hollywood nordestina, né? A Hollywood cearense, por ter diversos produtores que produzem filmes, né? O cinema independente, o cinema sem ter, vamos dizer assim, orçamentos tremendos, né? E nem disposição também de um pessoal, digamos assim, profissional na área, né? São amadores, a grande maioria amadores, né? Às vezes tem algumas participações, mas que produzem um cinema de qualidade com baixo orçamento, como é o caso de Josafá e outros produtores que trazem pra gente relíquias como essa aqui, A Velha Debaixo da Cama. Vamos dizer, Forquilha, né? Que fica na zona norte do estado do Ceará. Ele pertence, olha só que não é só ele que produz cinema pelo Brasil nessa qualidade, ele pertence a um grupo de realizadores de cinema oriundos de regiões que não possuem os aparelhos culturais legitimados socialmente, vamos dizer assim. Galerias de arte, bibliotecas, museus e salas de cinema. Geralmente esses filmes são produzidos em lugares que não tem tudo isso, né? Mas eles produzem e em boa parte das vezes esses filmes são apresentados em pequenos cinemas das cidades maiores, às vezes, do que a região ali onde eles vivem, ou eles fazem também apresentações culturais ali nas suas regiões. Isso ocorre também. Digo porque aqui na minha região, Alagoas, também tem cineastas cineastas que produzem para o cinema independente, e eles realizam apresentações ali dos seus filmes nas suas regiões, né, nas suas cidades. Josafá Ferreira Duarte, ele recebeu educação formal e institucionalizada no campo audiovisual. Então ele não é alguém que não conhece a respeito do que ele está produzindo. Ele conhece, pode não ter as grandes formações em Harvard, aquele negócio todo, né? Mas ele estudou a respeito e por isso os filmes dele têm qualidade. Entretanto, ao contrário do que supõe o determinismo social fatalista e perigoso, diz o artigo, isso aqui é o artigo que está dizendo, ele ingressou no ano de 2012 em um curso superior de pedagogia realizado em módulos que concluiu em julho de 2016. Josafá se formou em pedagogia só em 2016, ele agora é um pedagogo. Veja que é uma área que não tem muito a ver com cinema, né? Ele não se formou nessa área, mas pedagogo, professor, né? Se ele quiser ser.
Não sei se ele é professor ou não. Se você souber, deixa aí nos comentários se você conhece ele. Outro grupo de fazedores de cinema. O grupo de fazedores de filmes cresce em todo o Brasil. Manuel Loreno, em Monterópolis, Espírito Santo. Martim Muniz e Hugo Caiaponha, ambos de Goiânia, Goiás. E José de Oliveira, mais conhecido como Zé Pintor, de São Carlos, São Paulo. São apenas 4 exemplos dentre os vários outros. Estes cineastas foram antecedidos por Afonso Braza. Afonso Braza, que nasceu em 55 e faleceu em 2003. Simeão Martiniano, Martiniano, Recife, Pernambuco, nasceu em 32, faleceu em 2015. E provavelmente vários que não chegaram a ter minimamente a notoriedade dos cineastas aqui citados. As associações entre eles não se circunscreve à academia, ou a sindicatos, ou até a agremiações, mas pertence a uma cultura, a uma costura simbólica realizada pelo fazer cinematográfico cotidiano, né? Pelo gosto mesmo que eles fazem essas coisas. Outra coisa também, vamos continuar aqui. Afonso Braza ganhava a vida como, para você ter uma ideia, né, o que antecedeu eles aqui, essa nova geração de produtores. Afonso Braza, por exemplo, ganhava a vida como um bombeiro militar, né? Não era bancado pelos sindicatos, por agremiações, essas coisas, não. Ele ganhava a vida dele ali como bombeiro militar. Simeão Martiniano era camelô. E Josafá Ferreira Duarte, né, que é o produtor desse filme que você assistiu e do qual o artigo está se referindo com ênfase, vive como agricultor. Pelas razões apresentadas, a história de Josafá merece ser contada, como diz o artigo. Aos 56 anos, Josafá Ferreira Duarte finalizou 23 filmes de ficção entre curtas, médias e longa-metragens. Veja quanto material ele já produziu. 23 filmes, né? Entre essas modalidades citadas. Seu processo de realização cinematográfica começou em 2006. As produções deste fazedor de filmes possuem uma particularidade: a motivação política, né? Grandes filmes deles são realmente com essa motivação política. Mas veja como ele produziu o filme, né? 23 filmes em menos de 23 anos. Então era mais de um filme por ano. O cineasta de Salgado dos Mendes define-se como alguém que gosta da terra, da agricultura ali, do sertãozão, né? É filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Forquilha e já atuou no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Já foi do MST, né? O Josafá Ferreira Duarte. Hoje eu acredito que ele seja, na verdade, um crítico pelo que a gente vê ali nos filmes que ele produz. Foi através desse grupo que Josafá participou de ocupações de latifúndios improdutivos em Pentecoste, na região do Médio Curu, a 89 quilômetros da capital de Fortaleza, no Ceará. Entre o final do século XX e o início do século XXI, Josafá, entre o início do século XX e entre o final do século XX e o início do século XXI. Josafá relata que foi informado por funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que estava ameaçado de morte por fazendeiros da região, né? Por ele estar invadindo as terras do povo junto com o MST, né? Depois de 5 anos vinculado a movimentos sociais, e em especial ao MST, decidiu que era hora de parar. Bênção, graças a Deus que ele saiu, né, desse meio, pela misericórdia, né, junto ali do Boulos, né? O grupo já havia conseguido assentar 40 famílias na fazenda Lagoa Grande, em Pentecoste. Nesse período, ficou sob proteção da Polícia Federal por 10 dias. Foi quando decidiu retornar a Forquilha, distrito de Salgado dos Mendes. Era o ano de 2002, né? Faz tempo, né? Mas graças a Deus que ele abandonou esse negócio aí. Servido de uma câmera emprestada, o agricultor tornava-se cineasta.
A necessidade de fazer era superior ao saber fazer. Ele queria, mesmo sem ter tanta qualidade para saber fazer. Mas desenrolou e ali conseguiu produzir muitos filmes com muita qualidade. Intuitivamente, ele supunha que o cinema teria um alcance maior em uma sociedade com baixo grau de escolaridade formal. Portanto, ver um filme causaria maior efeito do que ler uma notícia. Assim nasceu o primeiro filme de Josafá Ferreira Duarte, A História de um Galo Assado. A própria comunidade torna-se responsável pela criação do processo cinematográfico. Os atores são o pessoal ali da comunidade mesmo. Envolve-se na produção, maquiagem, costura, figurino, prepara e serve o lanche, junta elementos materiais para compor a arte e os cenários. Labuta na parte técnica também. Assim surgiu o coletivo Cine Cordel. Olha, coletivo Cine Cordel, nome que homenageia a literatura popular presente no interior de algumas partes do Nordeste do Brasil. O cineasta Josafá homenageava também seu pai cordelista. Assim se fortalecem laços sociais dentro de um grupo, né? De um grupo. Com o passar do tempo, depois de 5 filmes, Josafá foi aprendendo de tudo um pouco. Manusear câmeras, usar um computador que lhe foi presenteado, e fez alguns cursos ligados ao universo audiovisual na sede de Forquilha e em Sobral, município vizinho e cidade polo da região. Mas a apropriação das ferramentas e o uso das diferentes tecnologias necessárias para a execução de trabalhos audiovisuais são, ainda hoje, uma provação para Josafá. Para vencer os desafios, o produtor se cerca de jovens que possuem expertise técnica suficiente para manipular câmeras e computadores. Atualmente, o diretor forquilhense realiza entre 3 e 4 produções por ano. Olha, 3 a 4 produções por ano. É muito, mas ele consegue. Os filmes costumam ser lançados de forma festiva em algum espaço público na comunidade, que por ser a parte de uma igreja ou a única quadra poliesportiva do distrito. Então, ou na quadra ou na igreja, eles apresentam aí o que o Josafá produz. Depois, são feitas cópias vendidas a preço quase de custo. Entretanto, com a possibilidade de fabricação de cópias a partir de DVDs, as produções do cineasta de Salgado dos Mendes acabam sendo multiplicadas e vendidas por camelôs. Mas não são negociadas apenas por vendedores informais de Forquilha. Os filmes de Josafá atualmente podem ser encontrados em bancas de Sobral, na capital, Fortaleza, e em vários estados da federação, como Tocantins, Maranhão, Piauí e Pernambuco. Somente para citar alguns, né? Alguns estados que isso ocorre. O filho do produtor de cinema, que é caminhoneiro, encontrou um DVD de um filme de Josafá disponível para venda em uma banca de jornal de Pernambuco. Ele se sente incomodado com a pirataria. É uma pergunta, na verdade, né? Que é caminhoneiro, encontrou um DVD... O filho do produtor de cinema, que é caminhoneiro, encontrou um DVD de um filme de Josafá disponível para venda em uma banca de jornal de Pernambuco. Ele se sente incomodado com a pirataria? Ele ficou assim feliz, né? Aqui diz o artigo. Então ele não se incomodou, né? Por ver as obras de seu pai se multiplicando, mesmo que por meio da pirataria, ele ficou feliz que estava sendo divulgado o trabalho do pai. Além disso, a multiplicação das cópias permite a interiorização de elementos culturais da região, né? Ele está levando Forquilha, o Ceará, para todo o Brasil e mundo com o seu trabalho, né? Por isso, com a multiplicação das cópias, na verdade, beneficia ali a divulgação do seu trabalho e da sua própria imagem. As produções do cineasta de Salgado dos Mendes, majoritariamente balizadas pelo gênero comédia, tem histórias inspiradas em personagens e situações típicas do cotidiano daquela comunidade. Um exemplo dos filmes de Josafá Ferreira Duarte, quando foi citado, que é o filme Por Debaixo dos Panos, de 2010,
os camelôs, eles renomearam esse filme para, né, o título ali chamar mais atenção e colocaram o filme de título Zé das Cachorras. Esse filme, ele disse aqui que teve muitas visualizações, atingiu mais de 100 mil. Só para você ter uma ideia, no meu canal, uma vez que eu postei esse filme, ele hoje já está novamente no canal, uma vez que eu postei ele chegou a 1 milhão de visualização em menos de um ano, né? Esse mesmo filme aí, Zé das Cachorras, completo, que é o filme que teve inicialmente o título Por Debaixo dos Panos. Então veja que até esse trabalho que eu fiz aqui de ter trazido esse filme para o canal da Postor também ajudou a divulgar ainda mais a pessoa de Josafá Ferreira Duarte, o seu trabalho e também o cinema local, né, o cinema cearense. Porque mais de 1 milhão de pessoas puderam ali assistir só uma obra dele, né? Imagine, né? Esse filme que você viu aqui também, A Velha Debaixo da Cama, também passou de 1 milhão aqui no canal da Postor. Então foi mais uma obra de Josafá que foi divulgada e que trouxe à tona aí toda a cultura ali da região onde ele produz seus filmes. Em 2013, Josafá, em entrevista, ele disse a seguinte frase: eu quero que Forquilha se transforme num polo de cinema, né? E isso meio que se tornou uma realidade. Por isso que ela é conhecida como a Hollywood, né, cearense. É interessante que Josafá, ele faz cinema em consonância com as condições e possibilidades do momento histórico em que vive, né? É aqueles filmes do povão, é aquela realidade que está presente ali na atualidade, ele traz à tona por meio dos seus filmes, né? É o filme do povão mesmo, que mostra a realidade do sertão, né? Daquela cidade, do contexto onde ele vive. Isso é bacana demais. Então vamos ler aqui a conclusão desse artigo, né? Lembrando que talvez, como o Josafá participou daquele movimento lá de MST e tudo mais, muitos anos atrás, ele teve que sair disso, principalmente por causa de ameaça, porque ele invadia terras junto com a galera do MST, que eles não chamam de invadir, não chamavam de invadir. Hoje, ainda quem participa desse movimento não chama de invadir, é a apropriação, coisa linda, né? Mas na verdade é invadir, né? À toa que os donos das terras né, ameaçaram ali o cidadão. Ele saiu. E talvez por participar dessas coisas e mais tarde ele ter notado, não sei se isso é uma realidade, mas é o que parece, ele em seus filmes combate tanto a corrupção, lavagem de dinheiro, compra de voto, esse tipo de coisa é bastante combatido ali nos seus filmes. Talvez por isso ele tenha notado, olha, né, isso aqui não está certo não, e ele tenha abrido ali um universo na sua mente em relação a política mais, digamos assim, uma política correta, né, sem ser essa política de tanta corrupção e roubalheira. Ele vai meio contra essa condição. Bom, pessoal, então é isso aí. Como vocês puderam ver aí um pouco, né, não tive como falar tudo desse artigo, porque é muita coisa a respeito de Josafá, do cinema, de muita gente que se interessou pelo trabalho dele, de entrevistas que ele deu. Tem muita coisa aí referente a Josafá Ferreira Duarte. Eu quis trazer só um resuminho aqui para você conhecer um pouco, né, do produtor deste filme e de outros filmes, e também do contexto dele e da vida dele, e também da luta dele para se tornar o cineasta que se tornou o Josafá Ferreira Duarte. Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda entrou nessa parte para conhecer a respeito da vida de Josafá Ferreira Duarte e assistiu todinho até o final, eu só tenho uma coisa para lhe dizer: você é um guerreiro. Né? E saiu daqui com bastante conhecimento a respeito da vida dele, e também pôde assistir aí essa obra maravilhosa que foi o filme A Velha Debaixo da Cama, de Josafá Ferreira Duarte. Valeu, pessoal, que Deus abençoe vocês hoje e sempre, e até os próximos vídeos, se assim Deus permitir. Fui!